Fala, meu povo da opinião esportiva. Tivemos corrida de Fórmula 1 esse final de semana. E se temos corrida, temos opinião GP. O vídeo saiu um pouco mais tarde hoje por um motivo. Eu vou começar por ele, que foi Kevin Magnussen foi suspenso do Grande Prêmio de Baku daqui a 2 semanas. E o que isso importa? Eu esperei para ver se a Haas anunciava o piloto substituto, o que não aconteceu até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo. O favorito, pelo que se fala, é no britânico Oliver Burman, que já substituiu o Carlos Sainz lá na Arábia Saudita e que irá ser justamente, né, o substituto do Magnussen na Haas. Ano que vem como titular já. Partindo para o ponto que a vaga do Hülkenberg é a do Ocon. Mas vamos lá. Então, acredito eu que será ele por esses motivos. Outro detalhe, o piloto reserva principal, digamos assim, é o Pietro Fittipaldi, que terá o Grande Prêmio de Nashville pela Fórmula Indy no mesmo dia. Então, acredito que por razões contratuais seja mais fácil tirar o Oliver Burman da Fórmula 2, que agora, deixa eu confirmar aqui se a Fórmula 2 correrá em Baku. Creio eu que sim. Mas mesmo assim seria mais fácil tirar ele da corrida da Fórmula 2 do que da corrida da Fórmula 1. Eles correm em Baku. Então, ambos têm competições para disputar. Só que um está ligado mais à Fórmula 1, o outro é a Fórmula Indy, é um pouco mais complicado. O Oliver Burman já vai ter que ir para Baku, então creio eu que será o escolhido, né? A Fórmula 2 faltam 3 etapas. Que aconteceu algo inédito esse final de semana com o Bortoleto 2 vezes. Ele empatou a corrida sprint em 8º lugar, não conseguiu decidir quem de fato chegou na frente e dividir os pontos. E na corrida principal ele ganhou largando em último. Algo que, se você joga videogame, você já deve ter feito alguma vez na sua vida. Largar em último e chegar em primeiro, às vezes, na mesma volta, você termina a volta em primeiro, de boa, no videogame. Mas ele fez isso na vida real. Mas vamos falar do que importa agora, que é a Fórmula 1, né? A gente teve um piloto argentino estreando, o Franco Colapinto. Lá no TikTok, a gente fez um vídeo sobre todos os sul-americanos no século XXI. E esse vídeo vai vir para o YouTube em breve, creio eu, ainda esta semana. Mas sobre a corrida em si, Lando Norris em primeiro, e mais uma vez Lando Norris não sobrevive à pole position, perde na primeira volta para Oscar Piastri, o seu companheiro de equipe, que deixou o Norris bem irritado, o fato de que o Piastri não está sendo um escudeiro, o Piastri está disputando as provas com ele, a McLaren está deixando o campeonato em aberto. E o título do vídeo está aqui, né? Norris não aproveita a péssima corrida de Max Verstappen, porque o Verstappen chegou na 6ª posição, que foi uma péssima corrida para o Verstappen, né? A gente está analisando que a Red Bull estava com talvez o 3º melhor carro, ou 4º melhor carro, tem que ficar no top 8, mas principalmente chegar entre os 5 primeiros e tudo mais. A conta que se faz é que o Max Verstappen pode perder 8 pontos por corrida por final de semana para o Lando Norris, ou 9 em caso de corridas sprint. E ele perdeu em Monza exatamente 8 pontos, que é o que ele pode perder pelo final de semana. Então não é uma corrida que o Norris tirou pontuações. O Norris ficou na mesma. É uma corrida que o Norris manteve o que se precisa para o Max ser campeão. Tirar menos que 8 é desastroso, porque aumenta o número de pontos que o Max pode perder. Então o Max ele tem que manter esse 8 quando, o máximo que ele puder, tentar diminuir. Hoje ele quase diminuiu para 6, ele quase ganhou 2 pontos nessa brincadeira. O Norris fez a melhor volta na última volta. A melhor volta estava com o Max, então ele perde. Ele ganha um ponto extra, o Max perde o ponto extra, que ficou 8 pontos de diferença. Que é o que se faz ganhando a corrida a melhor volta. E o segundo colocado, a diferença dessas de 8 pontos. Aconteceu a mesma coisa com o Norris em terceiro e o Max em sexto. É a mesma diferença de um primeiro e segundo, para quem não tinha feito essa conta ainda. Então, para o campeonato do Max, ele está cada vez mais próximo do título mundial. Claro, a conta, eu não fiz a conta aqui agora, mas acredito eu, a última vez que eu fiz estava em Austin, o título. Austin não, em Vegas, o título mundial. Se eu não me engano, agora já está em Lusail. Então ele já perdeu uma corrida. Algo assim, matemática. Mas ainda está sendo campeão antecipado.
Então, eu venho falando isso há muito tempo. Ele está seguindo o script do Jason Button em 2009. A Brown era muito dominante no primeiro semestre. No segundo semestre, era o quarto melhor carro daquele grid. E olha lá. E o Button administrou o resultado para ser campeão do mundo. O Max é a mesma situação. Melhor carro do primeiro semestre. No segundo, está administrando para ser campeão. Com a Red Bull dentro do quarto. O quarto melhor carro do grid está atrás de Mercedes, McLaren e Ferrari. A McLaren, para quem é fã da equipe papaya, vai ser campeã mundial. Isso está praticamente certo. Assim, são 10 pontos de diferença só, com a Red Bull não demonstrando que vai se reerguer. E a perda desse título vai ser feio, a derrota. A Red Bull pode até ficar em terceiro. Né? Deixa eu ver como é que tá a Ferrari. Ferrari tá chegando, vai ficar em terceiro lugar no campeonato. E muito pode se colocar na conta de Sérgio Pérez. Assim como muita gente coloca o fato de que em 83, né, se não me engano, é o Hector Rebaque, que era o piloto que fez a Brabham ser campeão de pilotos, mas não ser campeão de construtores e ficar em terceiro. Foi em 83, a Brabham tinha como dupla naquele ano Nelson Piquet, que foi o campeão, e o Ricardo Patrese, né? Era a dupla dele. O Rebaque foi em que ano? Então, o pessoal bota a culpa. O pessoal bota a culpa num cara que não é culpado, né? Pelo visto. Era o Patrese. 81. 81 que era o Rebaque. Mas em 81 a Brabham ficou em segundo lugar. O campeonato é terceiro. Que é, para quem não sabe, a pior colocação de uma equipe campeã de construtores. Uma equipe campeã de pilotos no Mundial de Construtores. A Brabham em 83, Nelson Piquet é o campeão do mundo com o pior carro, digamos assim. Mas até que a Williams em 82, né? Foi um dos campeonatos meio doido, porque em 81 a Williams ganha uma nova campeonato de pilotos, 82 a Williams ganha de pilotos uma nova de construtores. Ah, não, o pior, né? Muita gente fala o nosso Piquet e tudo mais, mas o pior mesmo de fato é o Keke Rosberg, tá? Então aqui corrigindo que foi isso que me chamou a atenção. Ferrari foi campeã, McLaren em segundo, Renault em terceiro e a Williams com o Rosberg campeão. Mas aí a gente tem o caso de que a Ferrari, os dois pilotos que fizeram essa pontuação absurda, não terminaram a temporada. Gilles Villeneuve e Titi Pironi. A McLaren, eu não lembro agora quem é a dupla, mas tinha o John Watson, que fez um campeonato mais ou menos assim. Nick Lauda voltando, é a temporada de retorno do Lauda. E o Prost pela Renault, que aconteceu tudo o que aconteceu após o Grande Prêmio da Alemanha. Então a gente tem esses casos. A Red Bull pode fazer isso de novo esse ano e muito na conta do Pérez. Mercedes eu acho que não chega, mas Ferrari e McLaren sim. McLaren que não é campeã de construtores desde 1998, com Mika Hakkinen e David Coulthard. Em 2007, com Fernando Alonso e Lewis Hamilton, foi a melhor equipe, mas foi desclassificada pelo esquema de espionagem. Falando do campeonato de geral, né, construtores e pilotos, mas vamos falar da corrida também, porque o Charles Leclerc venceu em Monza de Ferrari, sendo essa a 20ª vez que a Ferrari conquista o GP em casa. Poucos pilotos têm essa glória, né, de vencer em Monza de Ferrari. Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui os pilotos, só para dar um exemplo de quem seriam esses pilotos que conseguiram. São 20 vitórias para a Ferrari, mas não tem aqui o número. Só diz, né? Não diz quando que foram essas vitórias da Ferrari, mas 246, deixa eu ver, acho que assim vai. Foi. Aqui, Monza, a gente teve Charles Leclerc, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Rubinho Barrichello, Gerhard Berger, George Scheckter, Clay Regazzoni, Ludovico Scafiotti, John Surtees, Phil Hill, Alberto Ascari. São esses os pilotos que conquistaram a famosa vitória em Monza de Ferrari. Certo? E o Leclerc ainda considerado o grupo mais ainda, porque ele fez isso 2 vezes. Né? O Schumacher foi o que mais venceu 5 vezes em Monza de Ferrari. O Rubinho venceu 2, o Clay Regazzoni também 2. O Phil Hill tem 3 vitórias na carreira, e dessas 3, 2 são em Monza, a outra é em Spa-Francorchamps. E o Alberto Ascari venceu também 2 vezes em Monza de Ferrari. A equipe histórica é a corrida em casa
e o Leclerc entra nesse seleto grupo, guiando muito bem, tá? Quem acompanha o canal sabe que eu tenho minhas ressalvas ao Charles Leclerc. Eu não acho que ele será campeão do mundo, eu acho que ele não tem essa capacidade, né, de administrar um campeonato, muito por conta disso, de 2022, que eu acho que ele administrou muito mal aquela temporada, mas eu tenho que admitir quando ele manda bem, né? E ele correu bem dessa vez em Monza, uma parada só, administrou os pneus muito bem. A McLaren tentou fazer a mesma coisa com o Piastri disse que não deu, que o pneu dele morreu ali na reta final, ele teve que fazer a segunda parada. Então, méritos ao Charles Leclerc por essa vitória, que a McLaren deixou escapar. Era para ser uma dobradinha, Lando Norris e Oscar Piastri. Não foi, o Norris ficou em terceiro, o que deixou ele muito irritado com a equipe, porque ele chegou atrás do Piastri e perdeu pontos, né? A gente viu aqui já que o Max Verstappen manteve a diferença de perda de 8 pontos, que é o que ele precisa para ser campeão mundial. Ele não precisa chegar mais à frente do Norris, ele precisa administrar e a cada corrida perder 8 pontos ou menos. Então é isso. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse Grande Prêmio de Monza. Daqui a 2 semanas, o Grande Prêmio de Baku. E é isso. Vejo vocês na próxima. E falou no momento que eu acerto o Tio Sam pedindo para você se inscrever.